para falar um pouquinho sobre uma religião genuinamente brasileira, a Umbanda. Então vamos recordar que na época da colonização do Brasil, os portugueses aqui chegando tentaram escravizar os índios. Não conseguindo, entretanto, passaram a comprar os escravos negros da África, que foram trazidos para cá, trazendo consigo sua herança de religião. Como os africanos não podiam, e nem os indígenas também, cultuar suas crenças religiosas, eles fizeram sincretismo entre os orixás africanos e os santos católicos. Então eles montavam seu altar, em cima do altarzinho colocavam os santos católicos e embaixo do altarzinho faziam seus pontos riscados, seus trabalhos. Então nós vamos ler também aqui um relatozinho sobre a situação que aconteceu em Niterói, que foi o seguinte: em 15 de novembro de 1908, na sessão da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, sediada no distrito de Neves, em São Gonçalo, Niterói, no Rio de Janeiro, se manifestou o caboclo Sete Encruzilhadas, por intermédio do médium Zélio Fernandino de Moraes, para fundar a Umbanda. Zélio, que ocupava um lugar na mesa em determinado momento, falou mediunizado que faltava uma flor na mesa. Levantou e voltou trazendo uma rosa, depositando-a sobre a mesa. Esse gesto causou polêmica. Restabelecida a corrente, manifestaram-se então em vários médiuns presentes espíritos que se identificaram como de indígenas ou caboclos e escravos africanos. O dirigente dos trabalhos convidou esses espíritos a se retirarem, advertindo-os acerca de seu atraso espiritual. Zélio então perguntou o motivo que levava o dirigente dos trabalhos a não aceitar a comunicação daqueles espíritos e por que eram considerados, abre aspas, atrasados, apenas pela diferença de cor ou de classe social, que revelaram ter sido na última reencarnação. Os responsáveis pela mesa procuraram doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que estaria incorporado em Zélio. Um dos médiuns videntes perguntou então: afinal, por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que esta mesa aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? E qual é o seu nome, irmão? A resposta de Zélio, tomando pela misteriosa força, foi: se julgam atrasados esses espíritos dos pretos e dos índios, devo dizer que amanhã estarei em casa deste aparelho, que é o médium Zélio, para dar início a um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Fecha aspas. A 16 de novembro, então, na residência da família de Zélio, na rua Floriano Peixoto 30, em Neves, às 20 horas, se reuniam os membros da Federação Espírita, visando comprovar a veracidade do que havia sido declarado. Nesta hora, manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas, declarando que naquele momento se iniciava um novo culto, em que os espíritos dos velhos africanos, que haviam servido como escravos e que desencarnados não encontravam campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase que exclusivamente para trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos do Brasil poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade seria a tônica desse culto, que teria como base o Evangelho de Cristo, como Mestre Supremo Jesus.
Após estabelecer as normas em que se processaria o culto, deu-lhe também o nome, anotando por um dos presentes como Alabanda, substituído por a Umbanda, que em sânscrito pode ser interpretada como Deus ao nosso lado ou o lado de Deus, se popularizando então como Umbanda. Fundava-se naquele momento a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Após responder em latim e em alemão às perguntas de sacerdotes ali presentes, o caboclo passou à parte prática da sessão, promovendo a cura de enfermos e fazendo andar aleijados. Tempos depois, seria fundada a União Espiritista de Umbanda do Brasil. Antes do término dos trabalhos naquele dia, manifestou-se um preto velho, Pai Antônio, que ditou o ponto hoje cantado em todo o Brasil. Chegou, chegou, chegou com Deus. Chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. O Dia Nacional da Umbanda comemora-se em 15 de novembro. Então, comentando aqui o que foi lido, né, a Umbanda é uma religião brasileira que usa um linguajar simples. Nós vamos citar aqui alguns dados dela, né, sobre a nossa Umbanda brasileira, né? A gente sabe que existem outras seitas africanas, o Candomblé, né, também, mas aqui hoje nós vamos falar especificamente sobre a Umbanda, que chama-se Umbanda Branca, mas na verdade o nome é só Umbanda, tá? Então, como já vimos, né, ela se originou lá na colonização do Brasil e foi consolidada em Niterói pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, né? Então, existem basicamente 3 tipos de Umbanda: a Umbanda esotérica, a Umbanda de Caritas e a Umbanda de raiz. A Umbanda de raiz é que se aproxima mais do Candomblé. É semelhante à Umbanda de Caritas, ela usa flores, ervas e grãos. A Umbanda de Caritas, que é muito praticada no Brasil, né, utiliza a prece de Caritas, a doutrina de Jesus, os elementos da natureza como fogo, água, ervas, flores, frutos, cores, e os orixás, pretos velhos, caboclos e exus. Já a Umbanda esotérica utiliza apenas luz, cores, músicas, símbolos cabalísticos, vestes e calçados brancos e não utiliza rituais. A mais predominante aqui no Brasil é a Umbanda de Caritas, onde os médiuns trajam roupinha branca. Alguns centros de Umbanda utilizam ainda atabaque, outros utilizam palmas para cantar os pontos cantados, que são as orações da Umbanda, né? Então, definindo o que seria orixá na visão da Umbanda. Ori quer dizer cabeça e chá quer dizer dono. O orixá, então, é uma força elementar da natureza, não tem forma humana e são manipulados pela inteligência do ser humano. É uma força cósmica, uma vibratória não incorporável. Não é a mata, não é o mar, mas rege esses elementos. Então, o orixá, na visão da Umbanda, né, seria uma energia da natureza, como nós vamos ver a seguir. Por exemplo, o orixá Oxalá seria a energia que vibra no sol. O orixá Iemanjá, a energia que vibra no mar. Quando se vê a incorporação num terreiro de Umbanda de Iemanjá, na verdade, é o guia da entidade, do médium, que está se apropriando daqueles fluidos que vêm do mar, ou entidades que trabalham na linha do mar, né? Continuando, na Umbanda, nós temos, se cultuam os orixás masculinos e os orixás femininos. Os orixás masculinos seriam eles Oxalá, Xangô, Oxóssi, Ogum, Omulu Baluayê, Ibeji Ibejada e Oxumari. Os orixás femininos seriam Iemanjá, Nanamburuquê, Oxum, Inhansã, Oxumaré e Jurema. Quais são as linhas de trabalho da Umbanda? Depois nós voltaremos a falar dos orixás, tá? Então nós temos 7 linhas na Umbanda, que seria o seguinte: a primeira linha de Oxalá. O sincretismo é com Jesus
e com o Senhor do Bonfim. Quem são os espíritos que trabalham nessa primeira linha, linha de Oxalá? São Francisco de Assis, Cosme e Damião e espíritos que se tornaram santos. A segunda linha de Umbanda é a linha de Iemanjá, que tem o sincretismo com Nossa Senhora da Glória. É a legião das sereias da mitologia, legião das ondinas, na vibratória de Nanã, idosas, e na vibratória de Oxum, as solteiras. A terceira linha do Oriente está sincretizada com São João Batista, pela Igreja Católica. E esses espíritos que trabalham na terceira linha são os profetas, cientistas, hindus, árabes, mongóis, japoneses, chineses, incas, astecas e egípcios. Na quarta linha de Umbanda é a linha de Xangô, que é sincretizada com os santos católicos. São Jerônimo, São João Batista, Santo Antônio, São José e São Pedro. Os espíritos que trabalham nessa linha, na linha de Xangô, Alafim, seriam advogados, juízes, escrivãos, professores, músicos, poetas e escritores. Na linha de São João Batista, que é o Xangô Agodô, sábios, profetas, ocultistas, astrologistas, cartomantes, grafologistas e pregadores. Na falange de Xangô Abomi, que é relacionada a Santo Antônio, nós temos trabalhando na quarta linha frades, padres, sacerdotes e a linha das almas. Xangô Aganju, relacionado a São José, seriam os trabalhadores de espíritos de carpinteiros, lenhadores e marceneiros. E por último, na quarta linha, Xangô Alafim, relacionado a São Pedro, os pescadores e os marinheiros. Temos ainda nas linhas de Umbanda a quinta linha, que seria a linha de Ogum, sincretizado com São Jorge. Quem trabalha nessas linhas são as pessoas que trabalham nas armas, os soldados, os guerreiros humanitários. E nós temos nessa linha Ogum Beira-Mar, Rompimato, Ogum Iara, Ogum Megê, que é da África, Nagô, Naruê e Mailei. Na sexta linha, linha de Oxóssi, sincretizada com São Sebastião, nós temos trabalhando nela índios ou caboclos, médicos, curandeiros e na força feminina Jurema. A sétima linha e última da Umbanda é a linha africana, que tem o sincretismo com São Cipriano da Igreja Católica. Essa linha é a linha dos pretos velhos. Então, dando prosseguimento aqui, vamos falar um pouquinho das entidades de Umbanda. Então, nós temos, primeiramente, os pretos ou pretas velhas, que são almas santas e benditas, simbolizam humildade, simplicidade, trabalham com rezas, benzeduras, desmancho de magias, doutrinação e limpeza. Há pretos velhos brancos e jovens. Eles utilizam normalmente uma postura meio curvadinha. E para invocá-los utilizamos cânticos lentos e cadenciados. Os pretos velhos podem trabalhar em alguns centros, não necessariamente sentados no banquinho, podem trabalhar de pé. Em muitos centros espíritas trabalham com essas entidades dessa forma, já adaptados àquela vestimenta dali utilizada na casa. Nós temos também, agora na Umbanda, os trabalhadores chamados caboclos ou caboclas, que são altivos e encorajadores. A sua simbologia, a sua postura é de lealdade, pujança e energia. Os médios trabalham eretos, de pé. Trabalham com curas, reconstituição de aura, limpezas, desmancho de magia, doutrinação. Postura ereta, uma mão para trás, outra na frente. Seus cânticos ou pontos são ritmados e vibrantes. Temos também as entidades de crianças, que simbolizam pureza, alegria. Presente em todas as comemorações da Umbanda, é a falange das crianças. Trabalham com doces, balas, frutas, flores e brinquedos. Vibram nas praias, cachoeiras, matas, pedreiras, cânticos rápidos e alegres. Nós temos na Umbanda também, normalmente, nas sessões de desenvolvimento mediúnico, os chamados trabalhadores da linha mista, é utilizada essa linha para trabalhar com vibratórias um pouco mais densas,
não pertence a Umbanda, a linha mista. Ela trabalha na Umbanda. Eles lutam pela evolução, né? São outra individualidade. Então, nós temos aí na linha mista os caboclos boiadeiros, que promovem limpeza, desenvolvimento, desmanche de magia. São os vaqueiros e tocadores de gato. Temos os capangueiros, que trabalham muito no desenvolvimento mediúnico, na desinibição dos médiuns. São, como exemplos, caboclo, cobra coral, sucuri, jiboia, que lidam com esses capangueiros. Temos os pretos velhos, que comandam as cabalas, os lugares de recuperação. Vovó Cambinda, Pai Joaquim, Pai Benedito, Maria Conga, Maria Redonda, Carangola e Catarina, que trabalham também na linha mista. E temos Exu Mirim, que é raro, mas existe, eles trabalham na desinibição dos médios para incorporação de criança ou de guia. Ainda na Umbanda, nós temos uns trabalhadores muito importantes e necessários que trabalham não só na Umbanda, até porque todos nós temos nossos guardiães, que são intitulados Exus e Pombagiras, ou Bombogiras. Exu quer dizer abelha selvagem, Pombagira quer dizer pomba selvagem. Não é orixá, é uma individualidade. São espíritos hominais como nós, que buscam lapidar-se de acordo com suas boas ações, trabalhos e pensamento em favor do próximo. São invocados na Umbanda para trabalhar no bem. São nossos guardiães, desfazem magia, também doutrinam e encaminham espíritos trevosos. Eles não vivem nas encruzilhadas, como se pensa erroneamente. Vivem nos campos, nas barreiras, nas matas e nos montes. São comandados por Ogum e Iomulu, e as pombagiras por Inhansã. Alcançando maior evolução, podem tornar-se boiadeiros. Nossos irmãos Exus e Pombagiras são espíritos que ainda vão reencarnar, diferentemente dos caboclos e preto velhos, que a maioria não reencarnam. Enquanto eles não reencarnam, eles têm essa oportunidade de trabalhar no bem, de fazer o bem aqui, fazendo a limpeza das casas, dos médios, ajudando na proteção espiritual da casa, fazendo a questão do papel de correios, de visitar as casas cujos papéis são colocados para irradiação, para a prece. Eles trabalham muito. Na Umbanda nós temos também como instrumento de trabalho os pontos riscados, que são desenhos. É como se fosse a assinatura da entidade no plano astral, ou também a assinatura de uma força de um orixá, né? Aqui, por exemplo, nós mostramos o ponto da vovó Maria Conga. Eles utilizam umas tábuazinhas com uma pemba branca, que é um giz, e ali eles escrevem a sua simbologia, que tem muita significação, né? E temos também na Umbanda aqueles cânticos que são chamados os pontos cantados. O que são pontos cantados, né? São preces que podem ser de saudação, de invocação, de agradecimento, de proteção, de limpeza, de descarga ou amarração, né? Temos o exemplo de um aqui, que eu vou apenas ler. Preto velho foi escravo, preto velho sofredor. Hoje na Umbanda, preto velho é doutor. É muito bonita essa religião da Umbanda, né? Muito bonita. Quando bem organizada, bem dirigida, é muito bonita, né? Então, no roteiro de uma sessão de Umbanda, que é muito bem ilustrada no livro Tambores de Angola, de Robson Pinheiro, cujo livro foi feito até peças espírita, né? Nós temos no roteiro de sessão, então, a sessão de terreiro, sessão de mesa, de estudo. Na Umbanda tem estudo, sim senhor, de descarga, que é de limpeza, e filantrópica, que é a caridade material. Numa sessão normal, nós temos as seguintes etapas, não necessariamente nessa ordem, tá? O preparo do médium, a defumação dos médiuns, a pregação do evangelho, a abertura da sessão com uma pequena preleção, a afirmação do ponto pelo guia-chefe, né? E que é esse ponto arriscado que ele faz, invocando a força com a qual se irá trabalhar, a pregação desse guia que vai comandar a sessão, os passes das entidades incorporadas nos médiuns, trabalhando com psicofonia, né? Nos consulentes,
as correntes, normalmente no final da reunião, e o encerramento da reunião. O desenvolvimento na Umbanda ocorre naturalmente e orientado pelo dirigente espiritual da casa. Esse desenvolvimento se dá aos poucos e é pessoal e individual. Cada um tem o seu tempo para afinar o seu acoplamento fluídico com seu guia, para saber como vai trabalhar, não é? No momento em que um médium está preparado para, abre aspas, iniciar o atendimento mediúnico, ou seja, da passe, o guia-chefe normalmente chama à frente o médium para que a entidade de preto velho ou caboclo incorpore no médium, que é a psicofonia, firme o seu ponto, né? Faça o seu ponto arriscado, a sua identificação no astral, e na próxima reunião ou na própria, ele começa a dar passes. É assim que o médium de Umbanda começa a trabalhar. Lembrar sobre o conhecimento das reuniões, estudo, batismo. Então, nós temos na Umbanda alguns rituais também, né? Por exemplo, tem muitas umbandas que estudam kardecismo, estudam espiritismo, os livros espíritas, desde 1960. Parece difícil de acreditar, mas é verdade, né? Na Umbanda, normalmente tem o batismo do médium, que é feito numa cachoeira, uma cerimônia muito simples e muito bonita, né? Quando ele começa a trabalhar com suas entidades, seus guias, ele vai riscar o ponto, né, para começar a trabalhar. Depois de um certo tempo, tem a afirmação dessas entidades, não é? Que os guias todos já se apresentaram, né? E mais um tempo depois de trabalho, quando aquele médium tem guias que têm condições de, se quiser abrir um terreiro, comandar um terreiro, ele é consagrado. Essa cerimônia é muito bonita, muito simples também, né? Onde se faz um sumo de ervas que chama-se amaci, e são banhadas as guias ali, aqueles colares que são objetos imantados de trabalho espiritual que os médiuns utilizam, né? Cada um de acordo com as entidades que trabalham e com seus orixás dirigentes, né? E esse médium, ele risca, as suas entidades riscam todos os pontos de identificação deles, é cantada, uma cerimônia muito bonita, né? Depois o médium assiste uma missa também, e a partir dali ele está preparado para, se quiser, dirigir uma sessão ou abrir uma casa de Umbanda, né? Estamos falando um pouco rápido porque queremos citar aqui um pouco sobre os orixás rapidamente, né? Então, o orixá na Umbanda, chamado Oxalá, é sincretizado com Jesus de Nazaré, o Cristo planetário. É o maior orixá na Umbanda, representa a criação do planeta à luz do Sol. Sua cor é branco e ele trabalha em conjunto com o orixá Omulu, que está sincretizado com São Lázaro e São Roque, representado pela cor branca. O orixá Xangô, ele vibra nas cachoeiras pedreiras, nos raios, é sincretizado com São Jerônimo. O seu trabalho é o desenvolvimento mental e intelectual, é o orixá da justiça, e a sua cor é o marrom. Os médiuns utilizam na cintura a fita marrom quando da festa dos Xangôs. O orixá Oxóssi, sincretizado com São Sebastião, rege as matas, florestas, vegetais, protege a caça e sua cor é o verde. O orixá, chamado Ogum, sincretizado com São Jorge, vibra no aço, no ferro e em todos os minérios. Representa a luta contra o mal e a sua cor na Umbanda é a vermelha ou azul marinho. O orixá Ibeji e Beijada trata-se das crianças espirituais, da energia da pureza na natureza. Ele é sincretizado com Cosme e Damião, e na Umbanda também chama-se o Dom, que é quando numa tribo indígena ou africana tinham 2 irmãos gêmeos e nascia mais uma criança. Se fosse menino, chamaria-se Dom, se fosse menina, Damiana. Ele está presente em todas as coisas puras da natureza, esse orixá. Representa a pureza, a meiguice, a alegria, e suas cores são cor-de-rosa e azul claro. O orixá Oxumaré vibra no arco-íris, é sincretizado com São Bartolomeu e com Nossa Senhora da Glória. Rege o arco-íris, que vem da água dos raios de sol,
vibra meio ano na força masculina e meio ano na força feminina. É a intermediação entre o céu e a terra. E suas cores são as cores do arco-íris. O orixá Iemanjá, sincretizado com Nossa Senhora da Glória, rege os oceanos e mares, a vida orgânica, equilibra o planeta, equilibra as mentes em desarmonia, protege pescadores, navegantes, mães, esposas e união de lares. Sua cor é o branco e o azul também. Orixá Nanã, Nanã Boruquê, sincretizado com Santana, Nossa Senhora Santana, que é a avó de Jesus, rege as chuvas, águas paradas, pantanais, lagos, é a avó dos aflitos, ela traz o reerguimento moral, vibra conjuntamente com o orixá Omulu, sua cor é o roxo ou o lilás. O orixá Oxum, sincretizado com Nossa Senhora da Conceição, vibra nos rios, remansos, cachoeiras e fontes de água doce. Trabalha, realiza limpeza psíquica e do ambiente. Sua cor é o azul celeste. O orixá Inhansã, sincretizado com Santa Bárbara, rege a atmosfera, o ar, os ventos, os raios e tempestades. Encaminha espíritos perturbadores, trabalha em desobsessões, protege as mulheres livres e independentes. Sua cor é o amarelo. Finalizando os orixás, nós temos o orixá Jurema na Umbanda, sincretizado com a imagem de uma cabocla. Esse orixá vibra com Oxóssi e rege todas as ervas. Suas cores são o verde e o branco. Joana d'Arc, esse espírito nobre, trabalha nessa linha, né? E fazendo um breve resumo aqui, uma recapitulação, no Livro dos Espíritos nós temos lá a escala espírita, classifica em primeira ordem espíritos puros, segunda ordem bons espíritos, e aí temos espíritos protetores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e espíritos benévolos. As entidades de Umbanda trabalham na segunda ordem dos bons espíritos do Livro dos Espíritos. Então, esse é um assunto muito extenso, não há muito tempo para falar sobre ele, né? Então, nós faremos uma complementação numa outra oportunidade, né? Vamos dizer que é uma religião que, como todas as outras, precisa ser respeitada. As entidades de Caboclo, Preto Velho trabalham muito, desfiam muitos evangelhos, são muito doutrinadores, não é? E tudo deve ser feito com muito respeito, com muita dedicação. Trabalham, nós sabemos, quem tem evidência sabe ver, que trabalham em várias casas espíritas, não só de Umbanda. Então, tudo na vida espiritual obedece a uma hierarquia e à vontade do Pai Maior. Então, precisamos aprender a respeitar todas as crenças e não crenças também, porque nós somos, na verdade, espíritos imortais temporariamente num corpo. Então, vamos respeitar todas as crenças. Vamos encerrar aqui essa breve exposição sobre a Umbanda, lendo aqui a carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor, para que tenhamos o amor no nosso coração, porque a única religião verdadeiramente que Jesus nos deixou foi o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como sino, ruidoso como símbolo estridente. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, o amor não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Agradeçamos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da proteção espiritual que temos de nosso anjo da guarda, nossos guias e mentores espirituais. Que toda luz, toda paz, todo amor
envolva nosso planeta Terra nesse momento, agora e sempre. Graças a Deus.